E começou esse podcast, bem-vindos vocês que semanalmente ouvem o nosso Coração Peludo. Já sabem, estamos sempre gravando agora através de uma live em youtube.com/as dicas de vida. Eu e a psicóloga Pamela Magalhães, tudo bom, Pamela? Oi, Paulinha, querida. Oi para todo mundo. Sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente já está aqui prontas para receber as perguntas durante a live, mas fato é que durante toda a semana recebemos muitos feedbacks e mensagens também através dos nossos Instagram. Eu sou @paulinhacarvalhojp e a Pamela também está lá. Estou lá como @psipamela, @psipamela. E eu amo quando é assim, quando é esse tema pensado das mensagens que a gente recebe. Hoje é o caso, vamos falar do seguinte. Estou gostando do meu amigo, ou amiga, né, gente? E agora? Hora da verdade nesse podcast! Eu achei sensacional quando você passou esse tema, né, que mandaram para você. É tão real, né? E é engraçado, é um tema que é tão presente, a gente nunca tinha pensado, né? Eu nunca falei disso. Muito importante. Vai ser muito legal, inclusive, porque durante a live teremos as participações, né, de quem estiver assistindo e postar aqui a pergunta, a colocação, a história durante a live. E a gente tem relatos de vários dos nossos ouvintes que lidam com isso, essa questão de estar apaixonado por um amigo, não saber o que fazer, ter muito medo de perder essa amizade. Aí tem situações peculiares que eu também vou trazer aqui, viu? Porque eu leio a história de vocês, meninas, que, por exemplo, tem um amigo que é meio distante, mora em outro país, né? Ou que, por exemplo, também uma outra história que chegou aqui, está interessado, mas o amigo está comprometido. A gente vai tentar trazer aí todas essas histórias hoje, aqui no nosso Coração Peludo, mas eu acho legal a gente começar definindo o que é amigo. O que é amigo, Pamela? Porque, assim, eu acho que tem amigos conhecidos, tem gente que bota todo mundo junto. Ah, todo meu amigo, tudo meu amigo. Eu gostei da pergunta e da profundidade das questões que você emparelhou, porque essa história de amigo, ainda mais com as redes sociais, né? Essa história de Facebook, Instagram, né? Desde a época do Orkut, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 500.000 amigos. Na verdade, eu acho que nem se a gente quiser, né? A amizade precisa de investimento, de troca, de entrega. Então, a amizade propriamente dita, o princípio desse vínculo, dessa relação afetiva que a gente tem com um amigo, afetiva por quê? Porque nos afeta, né? Por isso que quando um amigo faz alguma coisa ou deixa de fazer outra, às vezes a gente fica meio chateado, a gente fica mexido, ou então a gente fica muito feliz, porque quando se fala de amigo, se fala de afeto. A diferença dos amigos, conforme a gente pode ter algumas categorias, vai de acordo ao lugar que eu coloco esse amigo para mim e o lugar que eu me coloco para ele. Eu acho que com o tempo, com a maturidade da vida, a gente vai entendendo que não dá para ter tudo, talvez, num amigo só. Eu falo que quando a gente é mais novo, né, você tem aí os seus 2 filhos, você vê que a criança, ela tem aquela fantasia de que o amigo é perfeito, né? Esse é o meu melhor amigo, né? E aí gruda nesse amigo. Não, essa é a minha melhor amiga, e gruda nessa amiga, e tem uma dificuldade muito grande de tolerar frustrações, né? Há um desencantar constante das amizades, principalmente quando a gente é mais novo. Porque não há uma tolerância, uma capacidade de flexibilizar, entender que é um ser humano. A amizade, ela passa por etapas muito similares à paixão, quando a gente se apaixona por uma pessoa. A gente tem desde a fase do encantamento, a gente tem a fase desse apaixonamento, se puder chamar assim, e depois quando a gente vai caindo na real, que vai vivendo frustração e vai percebendo, caramba, lá, é de carne e osso, né? Essa pessoa é muito querida, mas ela falha também, ela é um ser humano, ela tem defeitos. Eu acho que a maturidade da vida está justamente da gente perceber que talvez a gente não tenha tudo aquilo que a gente precisaria e gostaria de um amigo só, porque esse amigo não é perfeito, como nós também não somos. Mas que nós podemos perceber algumas características que são muito importantes para que a gente tenha perto de alguém que a gente considera que faz sentido ter ali. Então, por exemplo, confiança, lealdade, franqueza,
né? Humor, sensibilidade. Então, cada um aí, por isso que a minha melhor amiga não é como a sua melhor amiga. Cada um vai entender de acordo com as afinidades. O que vai diferir um amigo de algo mais, eu acho que é a atração física. Eu acredito que seja esse tesão, esse desejo, que por um amigo você não tem, né? O amigo você coloca ali num lugar que você não considera essas possibilidades, a não ser que você queira uma amizade colorida, mas não é dela que eu tô falando. Eu tô falando dessa amizade que não envolve a sexualidade. Porque quando entra a questão da sexualidade, aí a gente vai pensar em outras categorias extras aí. Não sei se você vai me perguntar sobre isso. Olha, teve gente que colocou esse ponto assim, mas será que não é só uma atração física, tipo, meio diminuindo, meu amigo, mas será que não é só uma atração física? Acho que aí no sentido de pôr numa balança a questão de pode ser alguma coisa passageira, né? Será que eu vou comprometer uma amizade, que é uma coisa mais concreta, que a gente, né, bota aquela fé que vai ser longo prazo, por só uma atração física? É que eu acho engraçado falar só uma atração física. É tão difícil a gente se sentir atraído por alguém, né? Mas a pessoa colocou assim a pergunta dela. Será que não é só uma atração física? Alguma coisa que vai passar, assim, não sei? É que eu acho que tem várias coisas que envolvem a questão da atração, né? A atração, ela tem várias variáveis. Eu penso que vai depender muito, por isso que eu comecei falando sobre o que é amizade, o que poderemos considerar amizade e a particularidade da amizade para cada um. Eu acho que vai transitar também muito entre os valores do indivíduo, né? Eu, por exemplo, eu não consigo imaginar ter um desejo por um amigo, porque para mim a amizade ela tem, mas isso sou eu, né? A amizade para mim ela tem um lugar ali muito muito precioso na minha vida. Então tem uma espécie de um respeito, né? Um lugar que você coloca, não sei, uma categoria que você faz dentro de si. Então isso sou eu. Mas existem pessoas que transitam muito bem com esses desejos, né? Tem amigos, inclusive, que se permitem em algum momento, tá lá, bebeu todas, tá super feliz, aí beija e fica junto. Tem gente que administra isso. Então eu acho que vai depender muito de como cada um administra isso dentro de si. Eu acho que a gente tem que ponderar um pouco a questão da atração, porque pode ser uma coisa de momento e a amizade pode aguentar, mas muitas não aguentam, né? Às vezes você vive ali, eu senti uma atração e aí eu permiti que isso acontecesse, e aí o outro se envolve a mais do que você se envolveria. Então aquilo para você, ok, é administrável, você toca a vida depois daquilo, e o outro fica pensando, e aí pode se apaixonar, pode misturar as bolas. Então, eu penso que se a amizade é bastante importante para você, e você pode ter amigos atraentes, né? E você pode ter amigos ali que sejam interessantes, mas que você tenha dentro de si que lugar você quer essa pessoa na tua vida. Porque esses são os cuidados que eu acho que a gente tem que ter com os vínculos. Caso contrário, a gente pode misturar as bolas e aí você perde uma amizade que é grande, uma amizade que é muito legal, justamente por não ter tido a delicadeza e a responsabilidade afetiva nesse lidar com ela. Olha, já vou ler aqui umas mensagens. Gilberto Bedeste. Gosto dela como mulher, mas ela gosta como amigo. Te colocou na friend zone, né, Gilberto? Te deixa ali, só como amigo. Tem também aqui o Gabriel Pereira da Silva. Acho esse tema incrível, pois tem um amigo que sente isso por mim. Realmente não é incomum, né, Pamela? Porque eu acho que a amizade não é um terreno fértil para nascer uma paixãozinha, um crush, porque é uma pessoa que você tem uma afinidade, no mínimo, né? Sim, e pode acontecer, e tem relações amorosas que vêm de amizades e que é uma coisa linda, né? É engraçado que existem pessoas que a gente conhece na vida e aí a gente acaba ficando já com elas de cara e depois elas se tornam grandes amigas, né? Assim, eu penso no meu marido, por exemplo. Eu comecei tendo uma atração, a gente ficou junto, e hoje meu melhor amigo. Então, na vida, a amizade, ela faz parte. Às vezes ela começa antes, às vezes ela começa depois. Por isso que a gente precisa entender e categorizar isso com mais carinho, com mais atenção, e por isso que a maturidade ajuda bastante. Na questão do Gilberto, é muito importante o que ele traz, porque é bem dolorida essa situação, é muito delicada quando a gente se interessa por alguém e essa pessoa nos enxerga como amigo. Eu penso que a gente precisa pesar tudo, entender esse sentimento como ele é, se ele é alimentado, se ele não é, se é uma coisa só da nossa parte, se da outra parece que tem um pouquinho, se faz sentido, se o outro é comprometido, se não é. Eu acho que são elementos importantes para você olhar antes de você tomar uma atitude, porque eu penso que se for algo muito grande, se isso começar a te perturbar, inclusive por ser a sua amiga ou seu amigo, vale uma conversa. Eu tive chegou num
pontinho muito importante, Pamela, que é a grande pergunta, se a gente fala isso ou guarda para ver se passa, como que faz? Eu vou dar primeiro a minha experiência e depois eu vou falar profissionalmente falando, tá? Então eu vou falar pessoalmente e profissionalmente. Primeiro, eu acho que as pessoas que chegaram para mim e me disseram sobre isso, né, pessoas que eram amigas minhas e naquele momento, olha, tá rolando alguma coisa, eu sinto isso e tal, eu recebi isso muito bem. Eu acho que é uma variável que não estava sendo dita literalmente, mas que eu sentia, porque se você tá junto da pessoa, você percebe, você vai percebendo o olhar, você percebe o jeito, você percebe que tem um algo a mais. E eu tive a oportunidade de, com muito carinho, receber, me sentir lisonjeada. Então, assim, eu coloquei aquela pessoa num lugar especial, que é o que ela merecia, e mostrei para ela a viabilidade disso ou não. Eu tive um amigo na minha vida, quando eu era mais nova, que virou meu namorado, que era amigo de turma e que virou meu namorado. Mas das outras vezes eu pude transitar com isso de um jeito muito positivo, com muito cuidado, porque o que acontece é que tem pessoas que são vaidosas e ficam alimentando isso, e ficam alimentando, assim, não cedem, mas também ficam ali brincando com o sentimento dos outros, o que eu não acho legal. Então eu penso que na maior parte das vezes sim, fale. Agora, se é uma coisa que você acha que vai causar muito alvoroço, tem outras variáveis envolvidas, de repente a pessoa, ela é comprometida, né? De repente, são amigos há muito tempo, tem outras coisas ali que você acha que pode fazer um barulho desnecessário, penso que você pode administrar isso consigo mesmo, e também acho que é uma prova de amizade o poupar o outro de uma situação bastante desconfortável. Olha, então vamos dividir aqui, porque eu sei que tem a pessoa que se apaixonou por um amigo, então vamos falar um pouco para essa pessoa, e depois falar para a pessoa que outra pessoa se apaixonou por ela, um amigo se apaixonou por ela, o que ela pode... A Pamela já deu uma ideia aqui, né? Você receber isso de uma forma legal, mas ter todo esse cuidado, se, enfim, não é do seu interesse ter uma relação extra-amizade para preservar essa pessoa. Mas vamos dividir em duas partes, porque começando com quem se apaixonou pelo amigo, né? Então, tô apaixonada. Primeiro caso, meu amigo não está com ninguém. Tá solteiro, né? Mas é um contexto mais tranquilo. Eu acho que quando você se apaixona, que pode acontecer, o seu amigo não tá com ninguém, ele tá ali, né, descomprometido. Não, você não tá vendo nenhuma brecha, né? Porque se tiver uma brecha, é mais fácil você trazer isso. Mas você não tá tendo nenhuma brecha, de repente a pessoa, como você falou, tá na friend zone e o outro não tá nem enxergando, né? Porque tem pessoas que não enxergam, às vezes por baixa autoestima, às vezes porque não vai imaginar que você tá afim, às vezes porque tá te olhando sempre como amigo, então pode acontecer. Nesse caso, com certeza eu acho que a conversa vale a pena. Eu acho que com certeza você aproveitar um momento e dizer do seu jeitinho, né? De repente você prefere falar pro WhatsApp, de repente você prefere falar tete a tete, depende. Mas eu acho super válido falar, gente, não tem nada de errado você se apaixonar por alguém. Muito menos você se apaixonar por uma pessoa que é tão legal com você, uma pessoa que você tem tanta afinidade, uma pessoa que faz tanto sentido. Por que não? Né? Eu acho que o que pode acontecer? A pessoa pode dizer para você, nossa, olha, eu gosto de você como amigo. Não rola, esse não o medo, né, Pamela, na verdade? Não, mas você vai lidar com uma rejeição, é chato, é ruim, não vou mentir, óbvio que sim, é muito ruim. Mas você foi honesto e você tentou. Você imagina quem nunca tentou, quem passou a vida inteira. Às vezes eu vejo casos na vida que a pessoa passou lá, sei lá, 30 anos de amizade e nunca falou. Fale. E às vezes ficou engolindo a seco, né? Ver a pessoa trocar de relacionamento, a pessoa usa você de ombro para contar as lamúrias, e você fica lá, tal, enfim, mas também não consegue dizer que não era esse lugar que você gostaria de estar. É complicado também, né? E eu acho que passando por isso. Sim, eu acho que você também precisa enfim, conversar consigo mesmo aqui, né, se consultar, o quanto você também vai aguentar, se você tentar algo a mais, né, essa pessoa disser para você que não rola, que não sente e tal, se você aguenta continuar a amizade, isso é muito importante também, porque talvez seja insuportável, tem casos que a pessoa gosta demais, que ela tem um sentimento absurdo, que não consegue ver esse amigo com outra pessoa, pode acontecer, aí não vai ter muito jeito, você vai ter que se distanciar por um tempo para você elaborar essa situação, não adianta você ficar forçando, que aí você se violenta. Mas em outros casos, você pode tentar, e aí você percebe que não rolou, que não deu certo, você continua vivendo aquela amizade, se for possível para você.
né? Porque também a gente tem que considerar que há pessoas que misturam as bolas, né? Às vezes um amigo é super bacana com você, te trata bem, você trata bem, tem uma relação gostosa, vocês se divertem, vocês dão risada, tal, tem uma amizade super positiva, e aí você acha que isso pode virar uma relação amorosa. Só que essa relação amorosa, para o outro, precisaria ter uma atração que ele não sente nesse momento, e talvez nem você sinta, né? Porque às vezes você se apaixona pelo amigo, mas não porque você tem uma super atração física. Às vezes é porque você está mais carente naquele momento, às vezes é porque aquela pessoa te escuta, te dá ombro, te dá colo, tá sempre ali quando você precisa, né? E aí você mistura. É tão bom que você precisa assumir um namoro ali para você entender que tá para sempre, né? E eu entendo que, às vezes, tem amizades que você não precisa assumir um namoro com essa pessoa, para que essa pessoa esteja sempre com você e seja presente, e ela, como amiga, vai estar sempre ali, né? Eu tinha um amigo, tem um amigo super querido, ele sempre foi o meu amigo, e eu achava ele tão legal que eu sempre queria apresentar para as minhas amigas, né, sempre. E ele não funcionava com as minhas amigas, nunca funcionava, sempre ele se mostrava numa faceta completamente outra. E eu sempre pensei, falei, nossa, eu tô em vantagem, né, porque como é sempre meu amigo, como nunca rolou nada, como nunca fez qualquer sentido outro tipo de relação, ele é um ótimo amigo. Então, acho que tem pessoas também que são excelentes amigas, e que não necessariamente evoluir para um outro lugar vai ter muito sucesso. Olha o que Daiane Assis nos conta aqui na nossa gravação. Me apaixonei por um amigo e ele por mim, mas tínhamos medo de estragar a amizade. E por 10 anos fomos melhores amigos. Hoje já estamos há 5 anos como namorados e continuamos melhores amigos também. Que demais. Um caso que deu certo aqui para inspirar também, gente. Demais. Tem várias histórias assim, né? De pessoas que eram super amigas e tinham medo de estragar a amizade. Até eu acho engraçado que esse medo de estragar a amizade já inclui muito dessa delicadeza, né? Dessa noção do quanto isso é grande, do quanto isso é especial. Então a Daiane tá contando aqui um exemplo bem legal, que eu acho que mostra como é válido a gente expressar. Em algum momento, alguém aqui teve que dar o braço a torcer. Em algum momento, alguém aqui teve que chegar e falar assim, nossa, eu sinto alguma coisa, ou se aproximar de uma outra forma. Eu acho sempre muito nobre esse movimento. Eu acho que a gente tem que sempre tentar. Não perde, o que vai perder? Né? Porque se você não fala, o sentimento está corroendo dentro de você, mas eu não falo porque eu tenho medo, tal, falo, Vocês, como amigos, vocês vão conseguir administrar essa situação, né? Vocês vão conseguir ali colocar isso em algum lugar. Bom, a gente falou de quando a gente se apaixona, agora eu quero saber quando a outra parte se apaixona, quando o amigo. A Pamela contou a experiência pessoal dela, e agora juntando Lé com Cré, né, com essa parte do eu me apaixonei, também entendo, por exemplo, que se uma outra pessoa se apaixona por você, um amigo, vem te contar, não há espaço para você, para viver essa relação, a gente também tem que respeitar se essa pessoa precisar se afastar, né, Pamela? Porque tem muita gente que depois fica forçando mas não vai se afastar, mas por quê? Mas, poxa, às vezes a pessoa tá se ferindo, né, porque gosta tanto da gente, quer viver uma outra situação, que a gente não vai poder mergulhar junto. Eu penso que a gente precisa ter muita empatia pelas pessoas, né? Eu acho que a percepção do outro, que o outro possa estar sentindo, e o respeitar do sentimento, começa em como eu me porto diante de uma pessoa que já disse, de alguma forma, que tem uma atração por mim, que se apaixonou por mim, que gosta de mim. Então, assim, se eu simplesmente não considerar, continuar tocando a vida, ainda ficar brava que essa pessoa está se afastando, porque ela está tentando administrar essas emoções, eu ficar o tempo inteiro ali querendo que ela fique perto, que ela fique como ela estava antes, sendo que ela está ali num conflito absurdo existencial, porque ela tem um sentimento que nesse momento não pode ser correspondido, eu penso que é muito egoísmo, né? Acho que é muito egoísta da parte daquela pessoa que já sabe, já está consciente do que o outro sinta e não está considerando. Então, eu acho que aí fala mais alto a empatia e a sabedoria, e a gente precisa ser mais generoso com as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa... Pera um pouquinho. Então, nesse momento eu não consigo corresponder, dá pra gente ficar como amigo aqui ou tá muito doído pra você? Tá doído, eu vou me afastar um pouco. Então, respeitar, não ficar mandando mil mensagens, não ficar brigando, não ficar cobrando postura, né? Não ficar querendo que o outro seja o que você... mas eu gostava porque era assim... Era assim, mas a pessoa se envolveu, tá gostando muito e agora tá difícil. Tem vários casos de pessoas que, inclusive, se afastam e a outra nunca sabe o que aconteceu.
Ah, não sei, aquele amigo que você afastou do nada, nunca mais falou comigo, aquela amiga. Às vezes até no universo hétero, né? Porque às vezes no universo hétero você acha que, por exemplo, que a tua amiga, que é sempre tua amiga, tá sempre com você nunca imagina a possibilidade dela ter se apaixonado por você, né? E aí ela se afasta e você fica brigando e apontando essa amiga, como deu exemplo aqui no caso de uma mulher, né? Apontando o tempo inteiro que, essa amiga sumiu, caramba, não tem consideração comigo, olha só, ela não atende meu telefone, não responde minhas mensagens. E às vezes a pessoa se apaixonou por você. E é uma paixão que não necessariamente seja sexual, tá, gente? Às vezes é uma fixação, às vezes a pessoa não conseguia tirar você da cabeça, às vezes a pessoa tinha uma ideia fixa, às vezes a pessoa queria estar com você, não conseguia administrar esse conflito. Porque essa questão do afeto, Paulinha, essa sensação que a gente tem de gostar muito na amizade, é uma linha tênue, né? É uma linha tênue para algo mais. E nem todo mundo consegue dividir isso com tanto discernimento. Os nossos sentimentos, eles não são tão doutrinados socialmente assim, né? Então, às vezes, você pode ter uma paixão, sim, né? Você pode ter uma paixão, um sentimento muito voraz por alguém e viver um conflito existencial tremendo. Então, vamos respeitar os afastamentos, né? Os sábios afastamentos são necessários. Olha, o Gabriel Pereira da Silva parece que saiu de dentro da cabeça da Pamela, porque ele disse assim, vejo muito as pessoas confundirem carinho, afeto com algo a mais, pois a amizade precisa de carinho e afeto, correto? Boa. Também tem isso, né, Pamela? Às vezes a forma de demonstrar carinho de umas pessoas é mais física, é mais eloquente, e aí a outra pessoa também às vezes interpreta meio tipo como outra coisa, né? Não tem um lance também assim? Você sabe que no universo machista, você escuta muito... a gente que não é tão novinha assim, né? A gente escutava muito, por exemplo, de pai, de avô, dizer assim, fulano vem aqui, não abraça muito, não pega muito, né? Olha, cuidado, tal. Porque sempre teve essa ideia de que se encostar muito, você pode causar no outro, despertar no outro alguma coisa. Mas tirando o universo machista e falando um pouco da vida real, a gente tem uma contemporaneidade em que as pessoas estão muito carentes. As pessoas hoje, elas se comunicam por mensagem muito mais do que de uma maneira sinestésica, né? Muito mais do que pegando, tocando, abraçando. Então, as pessoas, elas estão muito desertas, né? Acho que as pessoas, elas estão muito sem esse afeto. Então, quando você encosta, pega, abraça, isso pode despertar no outro, sim, emoções, as quais essa pessoa pode se confundir um pouco. Por isso que eu penso que a gente precisa ter uma noção e uma responsabilidade dos nossos atos e para quem nós direcionamos. Porque se você nota que aquela pessoa já te olha de um jeito diferente, que aquela pessoa está mais carente, tenha cuidado da maneira. Não é não fazer carinho, não é não se aproximar, mas a gente tem que saber disso. E se você percebe que a pessoa está misturando as bolas, que a pessoa está se confundindo, é sempre legal mostrar. É sempre legal de um jeito muito sutil, né? Se você percebe que a pessoa tá viajando um pouco, você fala, você sabe que você é meu amigo, né? Você sabe que eu sou assim carinhosa, mas esse carinho é de amigo, né? Eu quero muito que você saiba disso. De um jeito sutil você vai colocando, porque às vezes pela carência, às vezes pela cultura, às vezes pela forma da pessoa funcionar, ela pode confundir. A gente fala tanto de sinais, né, Paulinha? Tanto de sinais e tal, e às vezes a gente tá dando sinal equivocado, né? E o outro está recebendo de um jeito que está alimentando uma fantasia e uma idealização que pode levar a uma frustração muito grande. E que eu chamei de expectativa. Expectativas podem atrapalhar, eu já pus nem quase como que pergunta, mas como afirmativa, porque já é uma lição e quase um meme das nossas vidas, essa questão de alimentar a expectativa, né? A gente sabe que isso não dá muito certo. Tem muita gente que fica, por exemplo, até fantasiando um tipo de relação que pode ter com aquele amigo que, enfim, acha tão legal, acha tão bacana, acha tão inteligente, que fica imaginando que vai dizer sim, e aí diz não, enfim, alimentando esse tipo de sonho, de expectativa. Isso também pode atrapalhar, porque sai do campo das realidades e da troca, porque a relação nunca acontece através de uma pessoinha só com as suas expectativas, né? Acontece através de uma troca. Por isso que eu gosto muito do olhar do todo, né? Eu acho que a gente precisa olhar todos os aspectos que envolvem aquela amizade.
quem é esse meu amigo, da onde ele vem, como é a vida dele, o que ele busca. Quando eu começo a fantasiar alguma coisa a mais, faz sentido isso? É o jeito desse amigo? Eu gosto muito dessa pergunta, para quem tá confuso. É o jeito, porque às vezes a pessoa é super simpática com todo mundo. A pessoa, ela é de abraçar, de beijar, de fazer festa com todo mundo, brincalhona e tal. E aí você que tá com a tua fantasia, que tá alimentando aquilo tal, você vai cada vez mais nutrindo expectativa. Ai, olha, fez isso. Aí você vai, não tá, fez assim, porque quer tal. E aí você não tá olhando todo o contexto. Por isso, não olhe só uma pessoa em partes. Para você alinhar suas expectativas sobre alguém, você não pode só pegar um movimento que ela faz com você. Você precisa pegar o todo, entende? Qual é o contexto que ela vive, qual a relação que vocês tenham, como essa pessoa funciona, como ela é. Caberia algo mais? Porque às vezes você fica nutrindo uma expectativa, mas você nem parou para pensar o quão viável é aquilo, né? Então você fica alimentando, porque numa fantasia, às vezes, sua, da sua vaidade, da sua insegurança. Tem também quem seja destrutivo. Tem pessoas que sexualizam tudo, né? Tem gente que sexualiza tudo. Tem gente que tem uma dificuldade absurda de ter amizade, por exemplo, com sexo oposto. Exemplo, vamos pegar uma pessoa assim, até mais machista. Ela já acha que não, não, vou pegar porque é minha amiga. Não tem amiga que eu não pegue. Não, gente. Existe sim, né? Então é importante você considerar, nem todo mundo que curtir a sua foto, nem toda amiga que curtir sua foto, ela tá querendo alguma coisa com você. Nem todo mundo que for simpático com você tem algum interesse. Às vezes é o jeito da pessoa. Tem pessoas que são educadas, tem pessoas que são amorosas, tem pessoas que são simpáticas, tem pessoas que têm carinho por você. Isso não quer dizer necessariamente uma atração sexual. Então, saber diferenciar isso, né? Colocar tudo ali nos potinhos, organizar melhor esses investimentos, ajuda. Senão você fica nutrindo expectativa ali furada e é uma frustração atrás da outra. E aí, quando você fala, eu nunca dou certo com ninguém, eu só me prejudico, eu acreditei e não era, tal. É porque você está vivendo só no seu mundo, você está só vendo o que você quer ver e você não está analisando todo. E aí chegou aquele momento, né? Estou apaixonada, ou apaixonado pelo amigo, ou pela amiga, e ele tá com alguém. Aí tem aquelas ciladas, né, Pamela? Que é isso, você ser o ombro amigo. A pessoa está com alguém, ela vem contar para você felicidades, tristezas, o que é que você acha, né? E você lá, mentira que eu tô aqui. Você sabe que essa história de estou apaixonada, mas ele tá com alguém, eu inevitavelmente pensei num primeiro cenário super cilada, né? Que é quando você se apaixona por um amigo que tem uma namorada, que tem um namorado, que tá com uma pessoa. Então, assim, eu acho que é muito importante que você pondere o que te faz se apaixonar, né? Porque a paixão, ela não vem só por uma atração, ela vem também porque algo aqui dentro diz que você cabe naquele lugar. Então tem muito a ver com o teu merecimento, né? Tem muito a ver com os lugares que você acredita caber. Então também se consulte, porque tem várias pessoas que sempre estão se apaixonando por outras que não tem nada a ver, né? Tem gente que se apaixona pelo chefe, tem gente que se apaixona pelo professor, tem gente que se apaixona o tempo inteiro. A vida é uma sucessão de paixões descabidas, né? Se apaixona pelo melhor amigo, e às vezes o melhor amigo não é que ele não te acha uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, nada disso. É porque te coloca num lugar, né, e tem um carinho tão grande por você daquele jeito, que isso que você acaba nutrindo fica completamente sem espaço e fica inviável. Então, quando você se apaixona por uma pessoa que está com alguém, pondere se há um movimento seu de sempre desejar algo ou um lugar que você não caiba, né? Alguém que não possa, que seja indisponível, se é uma coisa da sua história. Se faz sentido, né? Se essa pessoa, mesmo que ela esteja com alguém, ela não tá bem, ela tá sempre reclamando dessa pessoa com você, e aí você tá sempre escutando, e aí você pensa automaticamente, bom, com essa pessoa não funciona nada, mas comigo super funciona, né? E que pode acontecer e que pode dar asas a uma relação muito legal. Ou se é uma pessoa também que tá com alguém e fica alimentando a vaidade dela com você. Não é raro, tá? Isso não é raro, ter pessoas que gostam de se sentirem amadas, idolatradas, desejadas, envaidecidas, inflarem o ego ali com você, né? Que não tem qualquer responsabilidade afetiva, que não estão nem um pouco preocupadas do que estão despertando em você, estão só ali se divertindo, ou são frustradas na relação, ou colecionam pessoas que se apaixonam e você é mais uma.
né? Tem gente que não tem esse tato, né? Inclusive, quando percebe que você gosta dela, abusa disso. Tá sempre ali pedindo alguma coisa, um colo, ai, vou dormir na sua casa, ai, tal, né? O tempo inteiro ali, mesmo sabendo que você gosta, inclusive por saber disso, acaba se aproveitando dessa sua vulnerabilidade. Então, perceba bastante com carinho essa história de estar apaixonado com alguém que tem uma outra pessoa. Eu penso que é um lugar bem perigoso. Olha, eu queria falar dessa história de friend zone, assim. Parecia um crush, mas de ser só amigo. E aí, não no caso de amizades mais consolidadas, mas às vezes tem uma pessoa que você conhece, enfim, no trabalho, onde quer que seja, rede social, amigo do amigo, tal, que assim, não é seu amigo, né? Você acabou de conhecer a pessoa, está começando ali, enfim, a trocar uma mensagem e tal. Só que às vezes, o que é que eu acho? Que tem gente que se coloca nesse lugar da friend zone. Boa. Da amizade. E depois não quer ficar lá, né? Porque, na verdade, estava rolando um crush ali, mas não conseguiu dar os sinais para dizer, amor, eu não quero ser seu amigo, sua amiga, né? Tava querendo alguma coisa a mais, você não percebeu? Às vezes não percebeu, porque a gente mesmo vai lá e se coloca nessa área da amizade, né? Enfim. Você falando, eu fui lembrando, eu gosto muito de fazer paralelo com o universo animal, né? Eu falo que até o animal, quando ele se apaixona, até o animal, quando ele se interessa, use o termo que você achar, eu acho que o animal também se apaixona, até quando ele começa ali, ele fala, bom, é ali que eu vou dar minha ciscadinha, ele já, né, até o pavão, me lembrou o pavão, né, ele vai lá, se exibe e tal, então assim, ele sai da friend zone. Ele vai se mostrando, né? E quando você vê, até você que tem gatinho, eu que sempre tive cachorro, quando você coloca, você vê que o bichinho ele vai, ele passa, ele muda, né? Ele faz um charme e tal. Então, assim, para você sair da friend zone, você não pode se colocar sempre como amigão, como amigona, entendeu? Então começa, né? Falar daquele jeito, gritando, chamando de brother e tal, sem nenhuma preocupação. E aí fica o tempo inteiro com brincadeiras ali, que são muito mais de amigo do que de qualquer outra coisa. Você tem que lembrar que se você tem interesse ali, se você tem um interesse sexual ali, se você tem um interesse amoroso ali, você precisa dar alguns sinais para essa pessoa conseguir te enxergar como mulher, como homem. Se você o tempo inteiro ficar ali se colocando como um brother, como uma brother, aí vai ficar muito difícil que o outro consiga despertar qualquer sentido. Para existir esse interesse, para que essa pessoa consiga falar, caramba, parece que ali rola uma coisinha a mais. Você precisa fazer a comunicação indireta, entendeu? Então, veja como você tem conversado no WhatsApp com essa pessoa, veja como você tem se portado com ela quando vocês estão próximos, veja se você está conseguindo mostrar para ela que você tem um interesse a mais. É importante você fazer essa sinalização, principalmente quando esse teu interesse começou a aparecer depois de você ter sido apresentado como amigo ou como amiga, né? Porque a pessoa já está te enxergando assim. Então, para você conseguir sair disso, é importante dar alguns sinais, se posicionando de uma forma que não só na zoeira, não só na brincadeira, não só nessa coisa de, né, de brother para brother, porque fica difícil para o outro imaginar. Bom, agora é aquela coisa. Pode dar certo, porque a gente já viu aqui. A gente já teve um testemunho aqui. Opa, sim. Pode, né, Pamela? Pode muito dar certo. Gente, mas pode muito dar certo. Como eu falei, a amizade, para mim, ela é a base. Não tem muito essa história, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha. Eu acho que a amizade pode vir antes, né? E depois a atração vir depois. Ou ao contrário. Eu não consigo acreditar num casal. Você não é amiga do seu marido? Sou, muito. Você conseguiria não ser? Então, uma coisa que eu descobri depois que eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente fica com alguém que a gente nem queria ser amigo depois. Não é estranho isso? Fala, muito louco. Essa pessoa não tinha nada a ver comigo, né? Nada a ver, não tem nenhum assunto para ter agora. Se eu pensasse, vou chamar aqui para falar um assunto, nem sei o que falar para essa pessoa. É muito ruim também. Porque normalmente a amizade, quando começa pela amizade, você começa pela afinidade. Né? Sim. Então, assim, normalmente é a afinidade. Se a amizade acontece, eu gosto disso, você gosta disso. Então, nossa, caramba, vocês começam a conversar interesses em comum. Agora, quando você começa com a atração física, aí já é uma outra coisa. Às vezes você vai ter uma atração física inicial por uma pessoa que não necessariamente tenha gostos parecidos com os seus naquele momento. Agora, isso não quer dizer que depois
eu falo que a atração, ela ajuda muito a gente vencer preconceitos, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a ficar com meu marido, ele gostava de coisas, ele fazia coisas que não tinham nada a ver com o meu universo. E eu até falava, nossa, mas será? Não, tal. E hoje eu gosto muito. Então, a gente vence também alguns preconceitos, né? Eu acho que tanto quando você começa na amizade, como quando você começa na atração. Mas eu penso que a amizade numa relação amorosa, ela é fundamental. Para mim, ela é estrutura. Porque se você não tiver amizade com a pessoa que você está do lado, com a pessoa que você vai compartilhar uma vida, aí fica muito complicado para você conseguir lidar com as adversidades, com as dificuldades, né? Então, a amizade tem que existir sempre, 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 sempre. Agora, e se der errado? E aí eu acho que tem várias possibilidades de dar errado, porque na vida o que mais dá a gente é meio errado, né? É difícil dar certo. Mas assim, pode dar errado de não ser correspondido logo de primeira, no sentido de não vai rolar. Pode dar errado de tentar e não dar certo, né? De tentar e não dar nada certo, tipo, virar aquela coisa, vou riscar aqui da minha listinha dos amigos. Mas todo mundo sobrevive, né, Pamela? Dá tudo certo. Mas seria hipócrita da minha parte se eu dissesse que sempre dá certo, né? Eu acho que tem várias situações que dá errado. Eu acho que tem hora que você pode se apaixonar e você pode chegar e o outro até topar, e aí vocês ficam juntos, e aí como casal não funciona, sei lá, não funciona, a química não bate, que é bem frustrante, né? Porque você já era super amigo, aí você fica super sem jeito, porque uma coisa é você dar uma sumida, né? Mandar uma mensagem de que, legal, mas vou tocar minha vida, vou voltar para o meu ex e tal, para uma pessoa que você não sente nada e uma pessoa que não faz parte da tua vida. Agora, uma pessoa que é tua amiga, uma pessoa que é um amigo que você tem carinho, que você conversa sempre, e de repente você ficou junto e a química não bateu e não foi tão legal, e aí você entendeu que não quer continuar, aí a outra parte às vezes quer. É bom quando não bateu para os dois lados, né? Eu falo sempre quando empata é bacana, desde quando não deu para nenhum, né? Não funcionou para nenhum lado ou funcionou para os dois. Agora, quando funciona para um e não funciona para o outro, aí o cerco aperta, aí é mais difícil. Tem que ter muita maturidade para conseguir lidar com tudo isso. Corre o risco, sim, eu falo que ego ferido é um troço complicado, né? Então, não é todo mundo que aguenta essa rasura aí no ego, né? Esse arranhão. E muitas vezes você acaba rompendo a amizade e a amizade não aguenta e você se afasta daquele amigo que era uma pessoa muito querida. Mas ainda assim eu acho que são coisas da vida. Eu acho que pode acontecer. Se você sentiu naquele momento que deu muita vontade e aquilo que você conseguiu fazer, também não vai ficar se culpando ad eterno, né? Era o que foi o que você conseguiu agir ali de acordo com seus sentimentos. Bom, todos os nossos corações peludos têm aquele momento que eu já falo para vocês marcarem para ouvir de novo. Hoje tem até GC, porque é a mensagem da Pamela direto para você que se apaixonou por um amigo ou por uma amiga. Se você se apaixonou por um amigo, por uma amiga, primeiro não se culpe, não brigue com esse sentimento. Entenda que paixão, tudo que fizer um barulho aí dentro do teu coração, é sempre algo muito bonito. Eu acho que só se apaixona quem tem amor para dar e quem quer receber esse amor de alguma forma. O amor brotou, fertilizou aí dentro. Se foi algo seu com você mesmo, se o outro alimentou, se o outro fez alguma coisa que despertou, se o outro simplesmente é alguma coisa, é uma pessoa, tem um jeito, uma forma de ser que mexe com você absurdo, que lindo isso. Então, já respeite muito esse sentimento. Valide esse sentimento. Não brigue, não fica tentando represar, reprimir, refugar. O sentimento está aí e a gente precisa ver o que vamos fazer com ele, como administrá-lo. Talvez caiba dizer para esse amigo: olhe todos os lados, perceba todos os pedaços da história, olhe o contexto. Se essa pessoa for comprometida, talvez seja mais difícil. Talvez seja importante você olhar para dentro o que te faz querer tanto alguém que nesse momento não tem viabilidade para estar com você. Se for alguém que está comprometido, mas está muito infeliz e está querendo sair da relação, talvez você possa esperar um pouquinho e no momento certo
abrir para o teu amigo, para a tua amiga. Se a amizade é muito grande, você tem um medo tremendo de falar alguma coisa e botar tudo a perder, calma, que talvez você perceba o timing certo para que você traga alguma coisa, dê algum sinal, para você perceber se existe a possibilidade de uma reciprocidade do lado de lá. Se a situação está insuportável, se o sentimento te perturba e você já compreendeu que não tem jeito de falar e é melhor se afastar, se respeite, se afaste. Isso não quer dizer que seja para a vida inteira. Talvez por um período ali para você elaborar essa sensação. Agora, se você tem esse sentimento maravilhoso e se você percebe alguns sinais do lado de lá, mas tem uma insegurança tua, uma baixa autoestima que não deixa você se atrever, se encorajar, respira fundo, confia nas suas emoções, olha toda a história. Esse amigo está descomprometido, não tem ninguém ali à vista, e você acha que tem uma chancezinha? Então vai lá. Escolhe o momento certo, conta, exterioriza, sem cobrar, sem forçar. Só dizer do amor maravilhoso que brotou aí no teu peito. Esse amigo pode gostar, muita coisa boa pode rolar por aí. Ai, gente, até eu quero um amigo agora para me apaixonar louca, casada. Não, mas foi legal, hein? Olha, se você estava pensando, talvez seja agora o momento para pensar seriamente em abrir esse coração. Giana Serve. Gi, querida! Amo esse momento. Beijo, é o momento que a Pamela fala. Você já escutou a Jana cantando, Paulinha? Eu já vi você colocar. Maravilhosa! Mulher é um talento fora de órbita. Muito boa essa audiência que participa. Hoje a gente teve um monte de gente aqui com perguntas. Que legal. Olha, a Nath dos Anjos, a Giana, claro, Vladimir Filho Oficial, Daiane Assis, Gilberto BDS, Gabriel Pereira da Silva, um monte de gente postando. Organize Sem Frescuras, a Rafa Oliveira também está acompanhando nessa live. Acabei de gravar o podcast dela com ela. Aqui também no canal das Dicas de Vida. Que legal. Olha, é um prazer contar com a companhia de vocês agora com essas perguntas que ajudam a conduzir o nosso papo aqui no podcast, no Coração Peludo. Não se esqueçam que durante a semana a gente está lá nos nossos Instagrams, esperando o feedback de vocês, as histórias de vocês. Agora tem gente me pedindo até conselho, Pam. Eu falo, gente, conselho não, né? Eu não vou saber dar, assim. Ela é craque, ela é craque. Eu mando podcast, assim, on demand. Vocês mandam eu falo, ouve esse daqui, ouve esse daqui. A gente está esperando vocês mandarem aí as dicas, os caminhos que vocês querem que a gente percorra aqui no podcast. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. Pamela também por lá. Na segunda tem aquela live, para quem fica com saudades, né, Pamela? É maravilhosa, live terapia, segunda-feira, às 19h30, horário de São Paulo. E quem quiser me encontrar no Instagram, @PSIPamela, PSI Pamela. Pamela, e tem também o seu curso, né? Porque tem um monte de psicólogos que também nos acompanham. Eu vou te contar que eu tô me achando, tá? Porque a turma encerrou. Agora vai ter que esperar. Quem mandou não adquirir o curso? A gente fechou uma turma maravilhosa de quase 350 psicólogos. Estou muito contente. A gente vai fazer um encontro agora, dia 16 de setembro, encontro online só dessa turma exclusiva. E eu estou muito contente. Eu acho que é muito gostoso receber esse feedback e perceber que esses psicólogos confiam em mim. Então, estou muito feliz. Que maravilhosas, olha, então se você não quer perder a próxima turma, que eu tenho certeza que vai ter, segue @PsiPamela, tem também @eventos, não tem um outro Instagram, Pamela? Na verdade, o @eventos Pamela Magalhães é mais um Instagram que eu coloco os eventos que eu faço, né, mais um braço de divulgação, mas no @PsiPamela todo mundo vai encontrar tudo ali. Então, que sorte, hein? Se você é uma dessas 350 pessoas que vão participar do curso, e se você gostaria, fica de olho em @PsiPamela. Na semana que vem voltaremos, espero que atendendo ao desejo de vocês, estamos esperando mensagens e também aqueles stories de vocês ouvindo o episódio, contando o que é que vocês acharam, repassando no grupo de WhatsApp, todo esse movimento maravilhoso que vocês fazem. E, Pamela, eu estava dando uma olhada, sabe quantos downloads já foram feitos desse podcast? Quantos? Não tenho ideia.
mais de 500 mil downloads. Nossa! Caramba! Mais de 500 mil downloads. Que foram legal! feitos episódios aqui do nosso Coração Peludo. Então, a gente que emoção, muito Paulinha. agradecer a cada um de vocês que semanalmente ouve aqui o podcast, contribui, multiplicando, dando pitaco e sendo um pelúcio amoroso aqui do nosso Coração Peludo, né, Pamela? É isso mesmo, obrigada, um prazer. Mandem sempre temas, sugestões, é só marcar @PaulinhaCarvalhoJP e @PsiPamela no Stories com tema. Manda assim, meninas, falem disso aqui, que a gente obedece, tá? Eu e a Paulinha aqui, a gente obedece. Uma passa para a outra. Olha essa ideia, tem uns acumulados aí para a gente falar. Tem mesmo. Mas vamos aprendendo, calma que aos poucos todos serão contemplados. Lindo. Muito obrigada e até a semana que vem. Até lá, Pam. Beijo!